Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários da casa, munícipes, cidadãos que nos acompanham pelos diversos órgãos da imprensa, jornalistas, munícipes do plenário. Gostaria de iniciar a minha fala redundando um pouquinho apenas nesse assunto dos corredores comerciais e a pedido do vereador Marquinhos, que quer fazer uma intervenção para fazer um comunicado sobre esse assunto. Pois não, vereador, me honre com sua parte. Obrigado pela parte, excelência. Só para comunicar que está sendo marcada para a próxima terça-feira, às 15 horas, uma nova audiência pública para debater agora as emendas parlamentares que foram incluídas no projeto para a criação dos corredores comerciais, entendendo a necessidade de se discutir novamente essas emendas e, como já falei na minha fala, a importância de publicar também no Diário Oficial essas ruas que foram acrescentadas, então, para que se discute a audiência pública e depois, na sequência, também levar ao Conselho das Cidades. E o prefeito também comunica que vai enviar a essa casa o relatório da audiência pública que foi realizada aqui aquele dia. Muito obrigado. Bom, nós estivemos na semana passada participando de um ato na Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes. Esse ato é no sentido de avalizar o nosso repúdio, o repúdio dessa casa ao fechamento desta oficina cultural aqui em Bauru, fato que acabou acontecendo também em mais 6 municípios, e na oportunidade vários vereadores estiveram presentes, também o deputado Pedro Bis, o prefeito Rodrigo Agostinho. Nesta ocasião, um representante do secretário Marcelo Matos Araújo esteve aqui e tentou de diversas maneiras explicar o inexplicável. O que foi dito para nós, munícipes, para os atores, para os agentes culturais, para todos os envolvidos, para todas as pessoas que têm algum tipo de interesse, é que existe um corte de gastos no Estado e que esse corte de gastos está atingindo as oficinas culturais. Nós fizemos diversos questionamentos para tentar entender melhor o porquê desse corte de gastos. Num dos primeiros questionamentos que eu fiz ao representante do secretário, senhor João Paulo, quais foram os critérios adotados para fechamento dessas oficinas culturais. Por que foi fechado o Bauru? Foi a primeira coisa que ele não respondeu, dos diversos assuntos que foram colocados em pauta lá. E não tem como explicar, porque não tem critério. O critério, pelo que nós sentimos, é essencialmente político. Por que fechou Bauru e por que não fechou Marília? Não houve nenhuma explicação plausível, nenhuma explicação que nos convencesse para o fechamento. Apenas que é uma política de redução de gastos. Mas uma política de redução de gastos, está sendo feita uma reforma na nossa oficina aqui em Bauru, que está consumindo mais de 3 milhões de reais. Eu não consigo entender uma política de contenção de gastos onde se atinge 5 funcionários, que é o custo da oficina cultural. São 5 funcionários aqui em Bauru. Um, inclusive, deve ser mantido, o agente cultural, um deles deve ser mantido. Então, qual que é a economia? Hoje está sendo locado um prédio. A gente precisa, enquanto reforma o prédio atual, está sendo locado um outro prédio. Imediatamente o prefeito interviu e se colocou à disposição, no sentido de oferecer o espaço do Centro Cultural e, mais ainda, se necessário for, locar um outro espaço para que nós continuemos a ter a nossa oficina cultural Glauco Pinto de Moraes aqui em Bauru.
Mesmo assim, não teve nenhuma correspondência, nenhum movimento positivo para que essa oficina efetivamente continuasse funcionando. O que foi colocado na mão de todos que estavam ali foi um calendário cultural, esse calendário afirmando que as atividades vão continuar acontecendo, mas que a sede vai ficar alocada em Marília, a 100 quilômetros daqui. Qual vai ser o aproveitamento da nossa cidade nesses eventos? Eu respondo para vocês: zero. Absolutamente nenhum. Então, mais uma vez, o que a gente acompanha nessa pretensa política de redução de gastos do governo estadual é que existe, no meu entendimento, a intenção de fechar em definitivo. Eles estão colocando que após a reforma podem retornar para Bauru, a oficina cultural. Eu, particularmente, estou desconfiado disso. E diversos atores que estavam lá, diversos artistas, diversos agentes, as pessoas que acompanham, têm a mesma desconfiança, que o objetivo é fechar definitivamente a nossa oficina cultural. Nós não podemos permitir. E nesse momento está sendo colocado, inclusive, no meu entendimento, o prestígio do nosso deputado, que lá esteve, assumiu que vai comprar a briga, e nós sabemos do grande relacionamento e proximidade que ele tem com o governador do estado. Então, eu acho que agora a gente colocar realmente dentro da credibilidade do deputado aí, o seu aval em relação a essa questão que está incomodando por demais a nossa cidade. Me honre com a parte, vereador. Excelência, parabenizar pela sua fala e também nessa mesma linha de pensamento, nós que estamos assistindo uma população cada vez mais carente de ações, principalmente como cultura, isso é vergonhoso para Bauru, uma vez realmente que tem o governador como nosso filho aí dessa cidade, e ficar assistindo todas essas informações que estão sendo transmitidas, a própria comunidade, que carece de ações culturais, isso para mim, é lamentável, só tenho a lamentar. E dizer aqui, como eu tenho falado, hegemonia política precisa acontecer de fato. Isso não é justo, né? O que está sendo transmitido pelos nossos meios de comunicações, mediante realmente a retirada, né, drasticamente desse que é o grande patrimônio da cidade, que é essa oficina cultural. Então, por isso que parabenizo pela sua fala, e a casa realmente está de parabéns por manifestar também, diante de todos esses desafios que a nossa família bauruense enfrenta, aí nós temos que realmente deparar com essas informações que estão sendo transmitidas. Infelizmente, só posso dizer que é lamentável. Muito obrigado, vereador. Concordo em grau, número e intensidade com a vossa fala, porque o que a gente assiste sempre é exatamente isso. É pagar o preço, né? Quando tem que fazer o corte, em primeiro lugar, corta-se a cultura, corta-se o esporte, e a gente sabe do fundamento e da importância tanto da cultura quanto do esporte no seio da nossa nação. Nós precisamos cada vez mais cultivar a nossa essência através da nossa cultura, nós precisamos cada vez mais promover o nosso esporte, e o que a gente acompanha é exatamente esse tipo de coisa. Se fosse um ônus muito grande para a cidade, mas são 5 funcionários, a locação do prédio já foi colocada à disposição. É a oficina cultural mais antiga do estado. Então, em nada nos convenceu o representante do secretário do estado, o senhor João Paulo, que aqui esteve, e eu fiz, inclusive, ao final, o questionamento para ele se esse tipo de economia, esses 5 funcionários, não seria uma economia burra, aquela economia que não leva a nada. Ele também não respondeu essa pergunta e, infelizmente, nós estamos assistindo aqui em Bauru, muito revoltados, e repudiamos totalmente essa iniciativa do governo do estado de fechar a oficina cultural Glauco Pinto de Moraes na nossa cidade. Por hoje é só, muito obrigado, senhor.